que dá mais dinheiro? Análise técnica ou análise fundamentalista? Você sabe o que é isso? Análise técnica e análise fundamentalista? No vídeo de hoje eu vou te esclarecer e vou falar, né, qual é que pode te ajudar a ganhar mais dinheiro. Eu sou Carmine Cantuária e esse é o canal Renda Segura. Galera, vamos lá. Quando a gente está falando de análise de investimentos, a gente tem algumas escolas, né? O que são escolas? São linhas de pensamentos mais adequadas para alguns tipos de profissionais. Então, você tem, por exemplo, a escola da análise fundamentalista, da análise técnica, e temos algumas outras até que são derivadas dessas duas escolas de pensamento, de análise de ações e de investimentos. Mas essas são os pilares. Então vamos começar aqui a entender e depois a gente faz uma comparação de uma com a outra. A análise fundamentalista é a análise dos fundamentos de uma empresa. E quais são os fundamentos de uma empresa? Capacidade de gerar lucro, o custo dela de produção, o posicionamento dela no mercado perante os seus concorrentes. É uma empresa que domina o mercado? Qual é a fatia de mercado que aquela empresa tem? Ela tem uma projeção de no próximo ano crescer, adquirir mais clientes ou aumentar o seu lucro por cliente, por exemplo. Então esses fundamentos que norteiam o princípio básico da administração de uma empresa, que é crescer, prosperar, ter continuidade, né? Nenhuma empresa é criada para ter uma data de validade e ser encerrada. As empresas são criadas para a posteridade, para elas continuarem até os seus proprietários passarem ali para os seus sucessores. É para isso que uma empresa existe. Agora, a análise técnica, por exemplo, ela já é uma análise mais do ponto de vista da estatística. Então faz conta? Não, normalmente não faz. Você se utiliza de instrumentos que são chamados indicadores técnicos, que na verdade são médias móveis, e médias são artifícios da própria estatística. E aí, através dessas médias, das linhas de tendência e de outros indicadores que na verdade estão fazendo conta assim para você, você tem uma visão de um gráfico de preços e algumas tendências naquele gráfico. Então, o gráfico de preço, ele representa visualmente para você a variação diária do preço de uma empresa, por exemplo, de uma ação daquela empresa. E através de recursos da matemática, você consegue ter linhas que te mostram para onde está indo aquele preço. Se o preço está indo para baixo, está indo para cima, está andando de lado. E esses recursos são chamados de indicadores técnicos. E tem uma infinidade de indicadores. Tem indicadores para, por exemplo, identificar tendência, são os rastreadores de tendência. Você tem diversos tipos de média que te ajudam a fazer isso. Tem indicadores para identificar um momento de mercado, ou seja, uma impulsão. Esses preços estão acelerando, né, ou desacelerando, freando, por exemplo. Então, é uma outra família de indicadores. E tem indicadores que são também do tipo osciladores, para tentar identificar esses ciclos. Que quando a gente analisa um gráfico de preço, a gente vê que ele sobe, desce, parece ali uma montanha russa. E esses ciclos, em algumas vezes, a gente consegue identificar se está no início de um ciclo de alta, se está no final de um ciclo de alta e vai vir provavelmente um ciclo de baixa. E também tem indicadores técnicos que nos ajudam a fazer esse tipo de análise. Agora eu falei aí das características básicas e o que a gente pode agora falar, por exemplo, dos pontos positivos. Na análise fundamentalista, você tem uma visão muito mais macro. O que é isso? Uma visão mais aberta. Você consegue ver a empresa no setor que ela está inserido. O que são os setores? Por exemplo, setores da economia mesmo. É uma empresa que trabalha com consumo, é uma empresa do varejo, por exemplo, que tem loja no shopping, vende direto para os consumidores finais. É um atacadista, é uma empresa de saúde, por exemplo. Esses são os setores que nós temos na nossa sociedade e temos também na Bolsa de Valores. Você tem mineradoras, empresas de petróleo, empresas de consumo, de varejo, empresas de energia, de produção, né, de energia elétrica, e elas são analisadas normalmente dentro dos seus setores, ou seja, você compara
uma empresa como a outra. Então, num setor, você pode ter, por exemplo, 3 empresas diferentes que têm ações listadas na bolsa. E aí você vai comparar aquele setor, por exemplo, setor de energia elétrica. É um setor que tende a crescer nos próximos anos, o Brasil vai aumentar a sua malha de distribuição de energia elétrica, ou os consumidores vão consumir mais energia elétrica, vai ter um marco regulatório que vai mudar, alguma lei que vai interferir nessas empresas. Então essa análise é muito setorial e é um benefício que tem na análise fundamentalista. Você consegue comparar as empresas dentro da sua classe de comparação e por aí vai. Agora, por exemplo, na análise técnica, você tem uma análise muito mais do momento do preço, uma análise temporal. Às vezes você não precisa nem saber muito daquela empresa, do setor, mas analisando aquela gráfico visual e com esses instrumentos que são os indicadores, você pode identificar que, por exemplo, uma ação que você nem conhece a fundo a natureza do negócio dela, mas você vê que está numa tendência de alta. Então pode ser uma boa oportunidade, se o preço recuou um pouco e deu um desconto, de você comprar, porque ele pode continuar nessa tendência de alta, né? De continuar subindo ao longo dos dias, meses, semanas ou até anos. Agora, você também pode identificar, por exemplo, que uma ação está numa tendência de baixa, ou seja, a coisa realmente não está indo muito bem pelaquela ação. E para isso, você não precisa conhecer os números da empresa, você vê isso através da análise do gráfico. É claro que tanto a análise fundamentalista como a análise técnica, elas têm os seus prós e os seus contras, como a gente está destacando aqui no vídeo. Agora, qual que é a melhor? E aí que vem a grande surpresa. Na verdade, é aquela que é melhor para o seu perfil. O que você gosta mais? Você é um cara que gosta de, por exemplo, ver os números e conhecer o negócio por dentro da empresa, por exemplo, saber ali o detalhe, como que aquela empresa se posiciona no mercado, como ela está perante os concorrentes, então é melhor você ir pelo lado da análise fundamentalista. Não, eu sou um cara mais prático e objetivo, eu quero olhar uma figura e entender se os preços estão em tendência, ou se não tem tendência nenhuma, e aí eu nem sei o que eu faço, então não vou fazer nada. Então é melhor você ir para o lado da análise técnica. Ambas têm pontos positivos e pontos negativos. Nem a análise técnica é perfeita, né? Ela também pode te induzir ao erro, também como a análise fundamentalista não é perfeita, é muito difícil analisar, né, pelos fundamentos. Às vezes a empresa tem bons fundamentos, mas por um motivo qualquer está passando por um momento ruim e o preço está caindo e não há nada que justifique isso. Às vezes são até fatores externos, né? Uma crise de confiança no país está derrubando o preço de todas as empresas, só que a empresa está indo bem, está gerando lucro, está diminuindo seu custo de produção e o preço está caindo porque tem um temor com aquele país como um todo. Agora, o melhor de tudo mesmo é você juntar um pouquinho de cada uma. Aí você vai entrar no estado da arte, você vai conseguir realmente extrair os pontos positivos de cada uma das escolas. Então qual é a dica que eu tenho? Segue o conteúdo aqui do canal. Se ainda não se inscreveu, se inscreva e ative o sininho. Por quê? Todo dia tem vídeo novo, inclusive sábado, domingos e feriados. A galera não descansa aqui, é impressionante. E aí o que você tem que fazer? Você assiste tudo em dia, não fica atrasado com os vídeos, por isso que é importante ativar o sininho para não esquecer. E você vai aprendendo sobre análise técnica, fundamentalista, como fazer dinheiro de forma segura no mercado. A gente ensina aqui na prática operações de renda segura. E o melhor de tudo, tem um curso gratuito na faixa de graça aqui na descrição desse vídeo. Vai lá, coloca seu e-mail, são 25 aulas do zero até execução. Você entra ali sem saber nada e sai depois daquelas 25 aulas fazendo as suas primeiras operações de renda segura. Então não dá para perder essa oportunidade. E aí o que eu vou pedir para você? Só dá o like aí, pô, dá um joinha no vídeo, gostou do conteúdo? E agora, mais do que dar um like, compartilha. Por quê? Coisa boa a gente compartilha, não vai ficar segurando aí, pô, vai ajudar os amigos, vizinho, né, a tia, a avó, passa para todo mundo esse vídeo, porque assim você ajuda a espalhar essa mensagem e esse conhecimento. E principalmente, não sai do vídeo sem deixar um comentário, porque a gente lê 100% dos comentários.
Vai que você tem uma dúvida e coloca uma pergunta aí. A gente pode, por exemplo, selecionar a sua pergunta e fazer um vídeo inteiro completo de resposta, te trazendo mais esclarecimentos. Ou se você tem uma sugestão de tema aí, por exemplo, também, a gente pode ir lá, pegar o seu tema e fazer um vídeo inteiro falando sobre ele. Então, não deixe de fazer essas ações, são muito importantes pra gente e a gente valoriza muito o seu comentário. Pode ver que a gente já pegou muitas perguntas aqui e fez o Carmine Responde e a sua pode ser a próxima. Um grande abraço e a gente se vê no próximo conteúdo. 18. Análise técnica versus análise fundamentalista. Valendo! O que é melhor, análise técnica ou análise fundamentalista? O que serve para ganhar mais dinheiro? Você sabe sobre isso? Quer aprender no vídeo? Não, vou fazer de novo.